Fala Empresário. No programa de hoje eu tenho a honra de entrevistar Jamil Albuquerque, que é presidente da Mastermind Brasil e de mais 8 países da língua portuguesa. Além disso, é ouvidor da ONU e um professor universitário convidado da Faculdade da Califórnia. E, nada mais, ele está à frente da Mastermind. Fala um pouco sobre estar à frente da Mastermind, Jamil, e o que é a Mastermind. Muito obrigado, Thiago Alvarenga. É um prazer estar aqui conversando com você, falando com os empresários do Fala Empresário e falar sobre esse conceito, que é um conceito mundial, que vem sendo estudado pelos americanos há mais de 200 anos e remonta à fundação dos Estados Unidos da América, quando 56 homens resolveram fundar um país. Para fazer esse país, eles tomaram algumas decisões. Naquela época, não existia condição de mobilidade social. Ou se nascia nobre ou se morria pobre. Mas aquelas pessoas queriam romper com aquele estado de coisas, resolveram criar um país onde qualquer pessoa pudesse vencer, desde que vencesse 2 grandes desafios. Quais são esses 2 grandes desafios? Vencer a si mesmo e vencer as dificuldades interpostas no seu caminho. E em cima deste conceito, liberdade e oportunidade, eles construíram o maior país da Terra. Eles chamaram este conceito, liberdade e oportunidade, de o Mastermind, a mente mestra, a mente maestra. E eles fizeram alguns postulados de futuro. Eles disseram: nós vamos construir um país que será tão belo quanto Atenas e tão grande quanto Roma. Por isso que Washington tem a beleza de Atenas e Nova York tem a grandeza de Roma. Ou seja, em cima deste conceito fizeram uma nação pujante, com força e vigor. E isso foi passando de boca para ouvido, de geração em geração, até que no ano de 1908, no início do século XX, chegou aos ouvidos de um jovem jornalista, teu colega, chamado Napoleão Hill. Perfeito. Esse homem conheceu um milionário do aço americano, o Sr. Andrew, e numa conversa surgiu uma vontade de saber por que algumas pessoas tinham uma vida acima da média e outras pessoas tinham uma vida tão medíocre. O que diferenciava esses seres humanos? Qual é a diferença disso? Será que Deus tem preferências? Será que a sorte existe? Ou será que qualquer um pode ser o artesão, o arquiteto, o capitão da sua alma e senhor do seu destino? Com essas indagações e com essas informações, surgiu um compromisso de pesquisar o que as pessoas bem-sucedidas tinham em comum. Ele passou 20 anos pesquisando quais eram os comportamentos das pessoas empreendedoras, dos grandes empresários americanos, sucesso ali, né? O que fazia essas pessoas terem sucesso. No final de 20 anos, e esse era um dos compromissos, que tivesse 20 anos a pesquisa, porque uma coisa é começar, outra coisa é sustentar. Perfeito. A sustentação é que faz a diferença. Não é montar a empresa, é fazer a empresa dar certo. É fazer não é ficar processo, rico, né? Não é ficar rico, é ser rico, manter-se rico, manter-se bem-sucedidos, manter-se na crista da onda. Então tinha que durar 20 anos, tinha que passar por esse crivo chamado tempo, que é o maior de todos os inquiridores. Porque o tempo revela todas as verdades. Com certeza. Revela todas as verdades. E aí, no final de 20 anos, ele publicou o resultado desta pesquisa em um livro memorável chamado A Lei do Triunfo. Perfeito. Nesse livro, ele listou 17 comportamentos empreendedores, que não importa onde a pessoa esteja no planeta, são universais. Esses comportamentos, quando presentes na vida da pessoa, a pessoa consegue colocar ideias em pé. No final desses 20 anos, ele criou uma metodologia para desenvolver esses comportamentos. Uau. E ele chamou essa metodologia de um Mastermind. Olha que fantástico. E o principal de tudo é sempre nós entendermos que a essência está dentro de nós. Nós temos que extrair, lapidar essa pedra bruta para poder nos tornarmos líderes. E em 2013 eu tive a honra de participar de um evento em que eu conheci Jamil. Foi
muito rápido, né? Não foi um momento em que minha empresa prestava um serviço para a organização que estava ali, a empresa estava organizando aquele evento. Eu tenho um livro onde fala desse homem de exemplo de sucesso, desse líder de sucesso. E no próximo bloco vamos entregar um pouco para o nosso público, Jamil, falando um pouco da importância de usar habilidades de atletas para nos tornarmos líderes. E como você mesmo falou, mais líderes que têm um processo contínuo. Não se tornar líder hoje, mas o líder para uma vida inteira. Seja no ambiente profissional, no ambiente familiar e que tenha sustentação. Combinado? Combinadíssimo. No bloco anterior nós falamos um pouco da importância de você extrair de dentro de você um líder, mas um líder que seja contínuo na sua vida, na sua trajetória. E conversando com o Jamil, como eu falei, eu tive a honra em 2013 em bater um papo muito rápido com ele autografar esse livro para mim, Vivendo e Aprendendo a Jogar, a importância de jogar. E até o final deste programa, Jamil vai entregar para você 3 dicas, ou até um pouco mais, eu vou conseguir aí fazer com que ele entregue mais poderosas, que vão fazer com que você, líder, mantenha, perpetue aí essa jornada de líder na sua vida. Jamil, vamos falar um pouco da importância de como trazer aí as habilidades de um jogador, o que um líder precisa ter. Interessante que esse livro, Vivendo e Aprendendo a Jogar, que é uma homenagem à canção da Elis Regina, eu sou um apaixonado por futebol e pela similaridade que ela tem com a vida. E você citou no bloco anterior essa necessidade de vencer a si mesmo, de dentro. A vitória externa, ela tem que ser precedida pela vitória interna, senão ela não é sustentada. Se nós não vencermos primeiro os nossos anseios, os nossos desafios, os nossos medos, nós não sustentamos a grandeza externa. Tem que primeiro crescer aqui para sustentar aqui. Que fantástico. É fundamental que tenha essa vitória interna antes, para depois ter a vitória externa. Eu tenho que vencer aqui dentro, ter energia. Quais são as minhas crenças que me limitam? Quais são as minhas crenças que me impulsionam? Quais são as forças que eu tenho que ativar, o meu arquétipo do herói, mas isso eu ativo dentro de mim para depois sustentar. Quantas pessoas nós conhecemos que ficaram ricas e depois ficaram pobres? Porque não sustentaram o êxito que alcançaram. Qual mindset ela tem, né? Sua programação mental não deu sustentação. Então há necessidade. Com relação ao futebol, que tem esse impacto na alma brasileira e que é altamente didático, o profissional de alto rendimento, ele é observado. Nós pagamos milhões para o jogador de futebol, por quê? Pelo que nós enxergamos dos seus resultados, porque a vida não paga um centavo pelo que você sabe. A vida paga milhões pelo que você faz. Exato. E aí sim faz a diferença. Então o atleta de alto rendimento, ele tem alguns diferenciais que alteram a realidade dele e de quem está por perto dele. Então você prometeu aqui alguns diferenciais. O que é uma diferença? A diferença é aquilo que altera a realidade. Então o atleta, ele precisa ter 3 qualidades. Quais são essas 3 qualidades? Fique atento, hein? E que você pode e deve ter na sua vida de empresário. Primeiro, ter agilidade no pensamento. Uau. Essa capacidade de olhar e em segundos pensar. E segundo, é decidir. Porque ele tem fração de segundos ali para pensar, fazer a leitura e decidir. E terceiro, é agir. Tem poder quem age. E é por isso que cria histórias extraordinárias.
Lembra daquela situação em que o Romário estava lá na Espanha jogando e queria vir para o Carnaval no Rio? E aí, aquele impasse, ele chegou pro técnico e falou: escuta, se eu fizer 3 jogos amanhã, você me libera? Ele falou: se eu fizer 3 gols amanhã, digo, você me libera? E o técnico disse: se você fizer 3 gols, eu te libero para você embarcar pro Rio de Janeiro pro Carnaval. Ele foi lá e 3 gols. Todo mundo queria fazer 3 gols. Aliás, cada atleta que estava ali queria fazer um gol. E por que ele fica lá só na banheira? Ele fica lá só lá em cima. Mas tem que alguém passar a bola. E quando a bola chega nele, ele tem que saber colocar dentro do gol. E ele pensou... Essa capacidade de ter leitura macro, visão 360 graus, o olhar de águia, a capacidade de decidir qual é o espaço vazio para ocupar e depois ocupar. E ele automaticamente pensou, ele decidiu e no campo ele agiu. Ele trouxe ação. E isso ali é simultâneo. E foi muito rápido, né? Foi uma decisão que ele teve ali, ele jogou ali, como ele jogou pro universo, ele jogou pro treinador dele, eu quero ir pro Brasil, eu preciso de ir pro Brasil, o que eu tenho que fazer? E não só pensar o que ter que fazer, e simplesmente fazer, agir, né? Como você mesmo falou, tem poder quem age. Tem poder quem age. Então, e especificamente o público desse programa, que é um público empreendedor, um público empresário, um público que faz as coisas acontecer, é como ler o ambiente na hora da crise. Porque a crise, a vida é composta por crises, a vida é feita de crises, a empresa é feita de crises. Nós temos a crise das 10, a crise das 11, a crise da manhã, a crise da segunda, a crise da terça. Como fazer essa leitura, como tomar decisões, porque você tem que ter estofo para tomar decisões. Tomar decisões não é o que diferencia o líder do não líder, é que o líder decide e depois agir. É isso que faz o empreendedor se transformar no empresário. Então, eu convido você a pensar, decidir e agir. Mas agir automaticamente com autorresponsabilidade, que sem dúvida você terá muito sucesso. No próximo bloco, vamos falar um pouco sobre os desafios que o líder tem para poder estar simplesmente aí firme no mercado, manter com essa energia, que eu vejo essa energia que você tem, sem dúvida. Nós passamos por diversos desafios, como nós falamos, a crise das 10, das 11, do meio-dia, podemos chamar de desafios. Como superar os desafios para manter aí como líder, para poder aí manter como um gestor, como um empresário de sucesso. E no último bloco, sem dúvida, entregar essas 3 dicas poderosas para que nós possamos mostrar para o nosso público que valeu mais do que a pena esperar, que realmente são dicas extraordinárias, dicas poderosas. Combinado? Vai levar para um próximo nível. Um próximo nível, é isso mesmo. Até o próximo bloco. Nesse bloco nós vamos falar um pouco da importância e da diferença de você ser um empresário, um administrador e um empreendedor. Qual é a grande diferença dessas 3 personalidades? Tiago, o que significa empreendedorismo? Essa é uma pergunta que se faz bastante, porque o século XX foi o século do emprego, o século XXI é o século do empreendedorismo. Agora, o que é exatamente o empreendedorismo? Exatamente. O DNA do empreendedorismo é solucionar problemas. O empreendedor soluciona problemas. Ele tem início, ele é o gerador de energia, ele soluciona uma necessidade, um problema. Agora, é muito comum nós vermos empreendedores que são cheios de ideias, que são pessoas que têm uma vontade enorme de fazer as coisas acontecerem, mas não conseguem pagar a duplicata no final do mês. Perfeito. Não conseguem pagar as contas. Então, como fazer para que esse empreendedor possa se sustentar? Aí surge a figura do administrador.
AD, sempre que você vê uma palavra que tem o AD na frente, no prefixo AD, quer dizer ao lado. Uau. Advogado, voz ao lado. Administrador é o que cuida ao lado. Admirar é o que mira do lado, ao contrário de inveja. Que aula, hein? A inveja é um ver invertido. O admirar é mirar ao lado. Se admira ao lado. Então, o administrador é aquele que cuida ao lado. O empreendedor mais o administrador é igual ao empresário. Se você tem um empreendedor, mas não tem um administrador, nunca vai ter um empresário. Se o empresário tem um administrador, mas não tem um empreendedor, ele não tem uma empresa. Esta combinação, quando conjugadas e conseguem habitar dentro de uma única pessoa, aí nós vemos esses empresários que fazem as coisas acima da média. Então essa São seria... esses geradores de emprego, são essas pessoas pagadoras de impostos, que constroem grandes marcas, grandes faces empresariais, mas ele tem que entender os papéis. Mas essa seria a grande diferença dos empresários de sucesso. E além dessa pergunta, se essa é a grande diferença, qual é a importância de ser um líder, dele ser um líder, depois de ele ser empresário, ele se tornar um líder, ser um líder? Porque o líder, segundo a pesquisa de Dr. Napoleão Hill, o líder é responsável por mais de 80% do resultado de qualquer instituição. Então, a capacidade de liderar, o líder é o que soluciona os conflitos, o líder é o que define a estratégia, o líder é o que dá a direção, o líder é que cuida das pessoas. E quando ele tem uma visão maior, ele consegue cuidar dos processos, ele consegue gerenciar. Então, o líder é a figura que altera a realidade de qualquer ambiente onde ele estiver. Uma empresa são organismos independentes, cada departamento tem vida própria, é quase uma empresa separada a cada departamento. Quem é que cola isso tudo? Quem é que une isso tudo? É o líder. Então, é o líder, esta figura humana, que independente de cor, de sexo, de origem, de cultura, ele é a figura humana que faz as coisas acontecerem e que faz as coisas andarem e que faz as coisas se multiplicarem e existirem e passarem para o futuro. Podemos Ele dizer... que cria cultura, ele que cria filosofia. Nós podemos dizer então, Jamil, que é um conjunto aí de habilidades, né? É um conjunto de ser empreendedor, é um conjunto de ser administrador para se tornar esse empresário. E quando você se torna esse empresário, é muito importante que você tenha essa característica, essa habilidade de liderar para poder continuar. Então eu posso dizer que os maiores empresários, os maiores líderes aí, eles têm esse conjunto de habilidades aí, de competências para serem bem-sucedidos no mercado. Seria isso? E isso precisa ser desenvolvido. Você não nasce com isso pronto. Que bom, essa é a pergunta. Eu já venho ali ao mundo com essa habilidade ou isso é lapidado, é trabalhado? Nada nasce pronto na natureza. Às vezes ela diz, mas parece que aquela criança era líder desde criança. Não, ele tinha uma iniciativa. Perfeito. A iniciativa é a semente da liderança. O que faz o líder ser líder é a iniciativa. Agora, a sustentação, isso são habilidades treináveis, são habilidades desenvolvidas. A palavra treinar quer dizer trabalhar, desenvolver, transformar. Por isso eu uso aquela habilidade. Eu uso uma frase muito bacana no meu treinamento que é: os líderes desenvolvem as habilidades de serem aprovados. Os líderes têm que desenvolver as suas habilidades diariamente, seria isso? Tem que desenvolver, treinar é o que consolida novas habilidades. Então no próximo bloco, Jamil vai dar 3 dicas poderosas que vão elevar o seu nível para você continuar sendo esse empresário de sucesso e ter mais sucesso ainda. Combinado, Jamil? Combinadíssimo. Fica que nós temos 3 informações poderosíssimas. Até o próximo bloco.
Como o nosso valor é compromisso e comprometimento, como prometido, vamos entregar 3 dicas que vai elevar o nível dos empresários, que vai elevar o nível dos líderes aí. Dicas poderosas, já viu? Vamos lá entregar para esse nosso público. Na vida, Tiago, para qualquer situação, são 3 passos. Por que o 3? O 3 é de uma simbologia extraordinária no planeta, dado nós sermos um planeta tridimensional. Nós temos 3 dimensões, largura, profundidade e altura. Então, sempre que o 3 aparece, é uma técnica narrativa fácil de memorizar. Então, para qualquer êxito, para qualquer sucesso na vida, a pessoa primeiro tem que definir o que quer, depois definir quanto vai pagar pelo que quer, e terceiro, ele tem que pagar o preço daquilo que ele quer. Então, quando vai construir uma carreira, 3 passos são necessários para que ele possa atingir esse nível mais elevado da sua vida, da sua carreira. São 3 atributos necessários a um empreendedor, ao administrador e ao empresário. Primeiro, é ter uma visão. Saber o que se quer da vida, para onde está levando a própria vida. Quais são as suas metas. Uma visão quais panorâmica. São os seus objetivos. Onde você quer chegar. Qual é o teu Monte Olimpo. Isso precisa estar muito definido se você quer ser grande. E pare de colocar visão pequena. Uma visão pequena não faz tremer o sangue de um homem. Uma visão pequena não faz tremer, não faz ferver o sangue de uma pessoa, de um homem ou de uma mulher. Então tenha uma visão, nada de baixa autoestima. Coloque uma visão power, uma visão forte, uma visão audaciosa. Porque a sorte premia os audaciosos. A sorte gosta dos audazes. E é muito melhor morrer de audácia do que morrer de tédio. Sem dúvida. Então tenha uma visão que seja de propósito, realmente, né? Uma visão que te estimule a levantar de manhã e sentir a barreira da vida para você poder romper. Esse é o primeiro passo para ser grande. Fantástico, passo. Visão grande. Dá o mesmo trabalho, trabalho. Né? Sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Isso aí, sonhar grande e pequeno é o mesmo trabalho. O segundo passo é tenha competência. Se prepare, construa habilidades novas. E é por isso que nós falamos no início do Mastermind, o método. Ele desenvolve 17 comportamentos empreendedores, 17 habilidades, 17 características para que você seja uma pessoa acima da média. Agora, tem que saber os caminhos, tem que ter método. Se não tiver método, é vítima de tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Que é o que muito acontece no mercado. É né? muito, muito, muito. E não existe mais espaço para amadorismos. Então, desenvolva suas competências através de treinamentos, entre eles o Mastermind, que está aí há mais de 100 anos sendo testado pelo tempo. Perfeito. Já mostrou os resultados. Já foi comprovado. Já foi comprovado os resultados. Já treinou os maiores líderes e empreendedores do mundo inteiro. E o terceiro passo é resistência emocional. No líder, muito mais do que o currículo, o que vale são os nervos. A hora que a gente diz assim, ó, pode bater. Pode bater que aqui tem resistência, aqui tem couro grosso, aqui tem gente que suporta a dor. Aí sim você começa a fazer com que a sua visão se materialize. E com a visão você percebe os espaços vazios. Com a competência você consegue construir habilidades e vencer o medo, enfrentar o medo. Mas todo mundo tem medo. Sim, é natural, né? O medo. Quem tem umbigo tem medo, Exatamente. Já dizia o meu pai. Então, quem tem umbigo tem medo. Todos nós temos medo. E o medo é um sentimento que ele veio para preservar, né, a espécie nós humana. precisamos enfrentá-lo. Precisamos enfrentá-lo. Então, essa resistência emocional de saber ouvir um não, de saber enfrentar aquela angústia, o frio na barriga, é isso que fazem as pessoas grandes. O segredo da mente milionária é não ter medo. Vai e faz. Age. Tem poder quem age. Tem poder quem age. Então, eu acho que as dicas foram muito claras. É você ter visão. E não é ter medo da sua visão, não é ter medo do que sonhar ou do que desenhar. Desenhe. Desenhe de forma extraordinária, de forma grandiosa.
que o mesmo tempo que você vai perder, o mesmo tempo que você vai levar a fazer um desenho pequeno, pensando em fazer um desenho pequeno, você vai levar a fazer um desenho grande. E tem um comportamento, principalmente comportamento de líder, comportamento de gestor, a criar essa habilidade. Se você não tem esse comportamento, isso pode ser lapidado, pode ser trabalhado. Então adquira os melhores e os maiores comportamentos que vão fazer. Dos grandes. Dos grandes, exatamente. Dos grandes. Sonhar grande, seja grande, Sonha tenha grande. comportamento de Sonha pessoa grande. Sonha grande. E é isso aí. E o medo é natural, mas você pode se conhecer o que tem te limitado, quais são as crenças que tem te limitado para que você automaticamente esteja preparado, esteja estruturado para de fato ser esse empresário, ser esse líder que você sonhou e poder fazer com que essa visão de fato se torne real, se materialize, esteja na sua mão, seja palpável. Jamil, muito obrigado, é uma honra, não tenho dúvida que esse bate-papo foi fantástico, foi extraordinário, foi grandioso e com muita informação, muito rico. Eu espero que você tenha gostado, eu não tenho dúvida que você tenha gostado, porque você sem dúvida gostou. E como que eu, empreendedor, como eu líder, como eu gestor, posso fazer para poder adquirir essas 17 competências aí, para eu poder fazer com que essa minha visão, que foi muito fácil, se materialize. Venha fazer o Mastermind da Fundação Napoleão Hill. Nós somos a única empresa autorizada a usar a sua marca, o seu selo oficial, o seu conteúdo e a sua metodologia. Ou seja, você vai beber na fonte, e quem bebe na fonte bebe água limpa. O contato aqui no Espírito Santo é o e-mail sejamastermind.com.br. É seja S-E-J e o A é o próprio arroba, aí mastermind.com.br. Muito fácil, Muito fácil. Seja Mastermind. Seja um mente de mestre e tenha uma vida acima da média de alto desempenho e de alta performance. Jamil, muito obrigado. Sinto honrado, como eu falei, e espero, sem dúvida, que as pessoas aproveitem. Foi todo meu, a honra foi toda minha de falar com você, Thiago, de falar com os teus telespectadores, empreendedores e empresários. Muito obrigado.